capítulo 11, verso 20. João 11, 20, uma meditação de 25 minutos. Nosso horário aqui a gente tem tentado manter de 7h10 a 8h40. 8h45 no máximo terminar. Às vezes a gente ultrapassa. Não é vontade nossa fazê-lo. Mas também, irmãos, 5 minutos ou 10 minutos na presença do Senhor. Se alguém for reclamar, meu Deus do céu, vai no Procon, viu? Pelo amor de Jesus Cristo. Não existe isso. João 11, verso 20, 21 e 22. Queria que você estivesse atento a essa palavra. João 11, 20, 21 e 22. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Amém? Senhor, que a tua palavra encontre guarida em nossos corações. Senhor, por favor, destrava qualquer que seja a resistência maligna nessa noite contra a tua palavra nas mentes. Por favor, Senhor. Faz isso, Senhor. Amados, esse texto aqui é muito interessante porque ele trabalha algo que é do nosso dia a dia. Portanto, a palavra vai ser falada sobre algo muito simples. Vontade de Deus, planos, passos e caminhos. Vou falar sobre a vontade de Deus. Uma palavra simples, uma palavra de alguma coisa que você vivencia. Esse texto de João 11 você já deve conhecer, né? João 11, Lázaro morreu. E o texto diz que Jesus atrasou um pouquinho a sua chegada. Ele não chegou a tempo de ele estando doente, o Lázaro, ser curado. Então Lázaro morreu. Jesus, quando chega, ele não encontra as pessoas. Oba! Que bom que o senhor chegou! Não foi assim. Jesus chega e ele encontra Marta, que vem recebê-lo. E Marta fala uma coisa meio estranha. Ela encontra com ele e dá uma espécie de bronca em Jesus. Você vai ver no decorrer do texto que Marta está bem chateada com Jesus. Ela está falando assim, não, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Não, Senhor, aí ele tira a pedra. Mas, Senhor, eu vou tirar a pedra, tem 4 dias de morto, está fedendo. Quer dizer, ela está ali numa amargura de coração. E essa amargura de coração, que é compreensível, você vê que Jesus não censurou, essa realidade aqui, ela tem alguns elementos acerca da vontade de Deus que eu queria trabalhar com os irmãos. Antes de dizer quais são esses elementos, eu queria pensar um pouquinho sobre a vontade de Deus. É impressionante como as pessoas esqueceram uma realidade. O ser humano trabalha com uma realidade e ele não lembra de que lá no Éden o Senhor criou para a sua glória. Lá estava Adão e Eva completamente supridos de tudo, emocionalmente, materialmente, relacionalmente, espiritualmente, porque viam a Deus todos os dias na tardinha, de modo que ali havia uma completude. De repente, o texto seguinte, o capítulo 3, diz que o homem, foi vedado ao homem voltar ao jardim do Éden, para que não comesse da árvore e vivesse eternamente em pecado. Naquele momento, a gente conhece aquilo que todo mundo aqui já ouviu falar, no chamado paraíso perdido. É impressionante como a arqueologia, ela mergulha tentando escavar, tentando extrair provas bíblicas da existência dos fatos históricos. Há um tempo atrás, a Super Interessante fez uma reportagem gigantesca falando que Davi não existiu. Davi era um chefe de uma tribo. Ele não era um rei e não houve uma dinastia de Davi, portanto, essa história de Jesus também não existe. Eu, na época, discutia com um camarada que ele dizia que só existem 3 literaturas fora da Bíblia que citam a pessoa de Jesus. E ele disse que uma delas, que é Flávio Josefo, não conta. E ele falou que nunca existiu Jesus. Então, a arqueologia então vai buscar. E ela rebusca e agora, recentemente, encontrou várias coisas. Você deve saber disso. E no fundo do Mar Vermelho encontrou um grupo de materiais de guerra, escudos, lanças, carros de guerra enterrados no fundo do Mar Vermelho. Né? Você deve saber também que aquelas fotos de satélite já descobriram a Arca de Noé em cima do Monte Arará. Você já deve ter visto fotos dessa Arca de Noé. Quem não viu, vai procurar depois. As fotos existem.
O problema é o seguinte, é um lugar absolutamente inóspito para fazer uma exploração no gelo, porque está gelado. É um monte elevado na Turquia, mas já descobriu também. Já descobriu recentemente também o templo do rei Davi. Eles descobriram o templo do rei Davi e essa semana descobriram a casa de Eliseu. Você tem uma ideia? A quantidade de sítios arqueológicos no mundo é 35 mil. E só em Israel tem 30 mil. Israel é o lugar mais escavado no mundo e em Israel é 6 vezes mais escavação do que no mundo inteiro junto. Onde você dá uma escavada ali, você furar botar uma broca, você pega a moeda que Jesus pagou imposto. Exagerei, né? Você pega, não tem jeito. Você vai encontrar alguma coisa útil. Pois bem, nunca encontraram o paraíso. Nunca encontraram esse paraíso. Se você falar onde é que fica, fica entre confrontação na confluência de 4 rios: Tigre, Eufrates, Quizon e Pilion. Os Quizon e Pilion não são rios perenes, então ninguém sabe onde fica o paraíso. Ninguém nunca achou. A cidade de Nínive, o Estado Islâmico foi lá e destruiu um monte de coisa. A cidade de Nínive existe, onde Jonas pregou. Ela não é próxima da costa, você sabe disso. Mas existe. Todos isso aí são coisas bíblicas. Agora o paraíso não. O paraíso, o homem saiu de lá porque não só arqueologicamente falando está perdido, como a pior parte, está perdido espiritualmente. Eu acho muito curioso que nunca encontraram o paraíso perdido, o local onde deveria ser o Éden. Nunca foi achado. Alguns dizem que inclusive estaria embaixo d'água, na cidade de Atlântida, que segundo dizem estaria embaixo da cidade de Creta. Mas tudo é especulação porque nunca acharam. Esse paraíso não foi achado. O homem saiu de lá, irmãos, quando pecou, e nunca mais voltou. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Nós estamos encontrando ao Senhor em nosso espírito. O reino de Deus, ele vem se manifestar em primeiro lugar de forma invisível. Jesus chegou e não trouxe o reino daqui da terra. Ele mesmo disse, meu reino não é desse mundo. Disse para Pilatos, se fosse desse mundo, meus servos pelejariam, mas não é desse mundo. Então ele traz primeiro uma dimensão espiritual para cada um de nós. Mas as pessoas, na verdade, o que elas querem? As pessoas, de modo geral, o que elas querem? Elas sabem que existe Deus. Na Grécia eles criaram aqueles deuses feitos às imagens dele mesmo. Um deus da paixão, que era Eros, outro deus que controlava Poseidon, que controlava a tempestade. Tem muita gente, você não sabe disso talvez. Mas quando havia um raio, irmãos, quando os raios caíam, os trovões caíam na época que não se sabia que havia descarga elétrica na nuvem, as pessoas ficavam aterrorizadas, convictas de que Deus estava irado com elas. Há uma coisa muito interessante também em relação a doenças. Durante o transcurso da história, antes que se identificassem os micro-organismos, identificassem as doenças, peste negra, por exemplo, antes de identificar as doenças, as pessoas se pelavam de medo que Deus lançava maldição sobre determinado lugar. Os judeus e os cristãos várias vezes foram dizimados e mortos, como eles sendo os culpados de uma doença, por exemplo, da peste negra ou outras doenças em Roma. Se espalhava a doença por aqueles ratos ou os corpos insepultos, ninguém imaginava que aquilo trazia doença, e aí quando a doença se dizimava a parte da população, pegava os cristãos e matavam, porque eles eram culpados. Então isso aconteceu ao longo da história muito antes que a ciência se desenvolvesse. E por conta disso, o homem sempre tem um desejo de controlar o sobrenatural, entender o sobrenatural, conhecer o sobrenatural, para usá-lo a seu favor. O sobrenatural, aquilo que é desconhecido, no mundo comum é chamado muitas vezes de destino. Qual é o seu destino? Eu não sei o meu destino. Rapaz, isso aí é o karma. Rapaz, isso aí a pessoa, você vê como é um negócio, isso aí vem de família. As coisas vêm de família, rapaz. Todo mundo adoeceu. A sogra adoeceu, não sei quem adoeceu, não sei quem adoeceu. Existe um dito popular e todo mundo deseja, de um modo geral, controlar essas forças estranhas e inexplicáveis que acontecem. É impressionante que uma das pessoas que faleceu aqui, que não estava congregando na videira, mas ela foi da videira, quando nós fomos lá, que ela tinha se suicidado, era o terceiro suicídio naquela casa. E no mesmo quarto. Quando eu cheguei lá, aí falaram assim, rapaz, aqui já aconteceram 2 suicídios, esse é o terceiro. Na mesma casa, essa casa é mal assombrada. Aqui tem espírito nessa casa. E é nessa hora que as pessoas, não dominando essas forças, elas procuram, entendeu, travar um contato com o sobrenatural através de algum meio. Através de algum intermediário. Às vezes o intermediário é do candomblé, da macumba, do espiritismo, mas às vezes é um pastor de oração forte. Acredite se quiser. Vem aqui, pastor, fazer uma oração forte. Né?
O fato é que as pessoas querem um certo controle sobre o destino, sobre o futuro e sobre os acontecimentos da vida comum. Isso acontece também aqui presentemente. Muitos que estão sentados aqui, a doença entra na casa por uma razão de micareta. Micareta é sempre assim, né? Micareta acontece sempre um surto de... Aí começa a acontecer uma enfermidade, 2, 3, 5, aí você, pastor, tem alguma coisa errada na minha casa, vai orar lá, porque tem um negócio de doença na minha casa, eu quero que o senhor ore. Algumas pessoas daqui mesmo. Tentando explicar o inexplicável, tentando domar aquilo que não se doma, tentando controlar aquilo que está além do natural. E tem muita gente que não entende o que significa isso. Eu vou colocar alguns versículos na tela para você compreender. Deus tem a sua vontade revelada na sua palavra. Está escrito em Salmo 143, 10. Eu queria que, se você puder colocar na tela, Salmo 143, 10. Senão você pode abrir a sua Bíblia. E a primeira coisa que eu queria lhe dizer, que Deus tem uma vontade a ser realizada. E esta vontade de Deus, o Salmo 143, 10 diz ali: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me teu bom espírito por terreno plano. Isto é o que está declarado acerca da vontade de Deus. Efésios capítulo 5, verso 17. Enquanto ele está colocando ali, eu vou dizer a você o que é a tal vontade de Deus. E aí eu vou fazer um link com esse desconhecido que muitas pessoas convivem. Será que é da vontade de Deus que alguém morra? Será que é da vontade de Deus que alguém tenha uma enfermidade? Será que é da vontade de Deus que eu batesse esse carro? Será que é da vontade de Deus que meu cachorro morreu? Será que é da vontade de Deus que essa telha rachasse? Será que é da vontade de Deus? Como é que é isso assim? Nós começamos a entrar numa meio que paranoia. Então, de antemão, eu vou lhe dizer Efésios 5, 17. Eu queria que a igreja, se fosse possível, lesse aquele versículo na tela. A letra está um pouco pequena, mas aqueles que estiverem mais à frente vão conseguir, os outros vão fazer exame de vista. Vamos ver? 1, 2, 3 já? Não sejais insensatos, mas entendei qual a vontade de Deus. Então, de forma bem simples, para não dar estudo bíblico domingo de noite, eu vou lhe dizer a primeira coisa. A vontade de Deus já está toda definida. A vontade de Deus já está toda definida e está revelada na palavra do Senhor. Ele já revelou toda a vontade dele. Toda. Aí você fala, oxe, e a telha que você acabou de citar? E o meu gato? E o meu pneu, que eu perdi naquela encostada que eu dei no meio-fio? Cadê? Queridos, essa é a confusão. Nós vamos dar a explicação quando for falar da tal da Marta. Mas a vontade de Deus, ela está revelada nas Escrituras Sagradas. O problema é que o povo não lê Bíblia. O problema é que você não entende a Bíblia aqui e já descreve a vontade de Deus. Não seja insensato, mas entenda. Por exemplo, uma pessoa se casa, já existe uma vontade de Deus para o casado. Já existe. O que eu faço? Entender. E depois que eu entendi, praticar. E se não der certo, tenho certeza que não foi que a vontade de Deus estava errada. Foi a pessoa que não entendeu ou não praticou. A vontade está revelada. Aí você, no final do ano, você quer saber se você vai passar o final do ano em Cabo Sul ou você vai passar no Porto Sauípe. Irmão, não precisa nem orar, né? Pelo amor de Deus. Mas tudo bem, você quer saber a vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade? Eu vou para Cabo Sul ou para Porto Sauípe? E você não tem resposta. É engraçado isso. Não tem resposta. E fica orando. Senhor, qual é a tua vontade? Eu vou lhe dizer, isso é o espírito de Marta. Já já você vai entender por quê. Espírito de Marta. Você vai entender. Ele fica orando. Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, Cabo Sul ou Porto Sauípe? Claro que se você me perguntar, é lógico que eu vou lhe dizer. Lógico. Você quer a resposta? Claro que é Porto Sauípe, meu amigo. Claro que é Porto Sauípe. Vá para lá. Aí você fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Então, para que tá orando a Deus se eu não tenho dinheiro para Porto Sauípe? Então, o ser humano tem disso, irmão. Tem essas maluquices. Você já reparou uma coisa? Muita gente chega na igreja para pedir oração. Irmão, eu queria que orasse aqui porque eu tô com meu filho doente. Ou então, orasse aqui porque eu tô precisando pagar umas contas. Eu nunca vi um pastor... Peraí, irmão, só antes de orar. Quantos sapatos a irmã tem no guarda-roupa? Não, irmão, não é de sua conta. Ele vai dizer isso? Não, pera aí, irmã. A irmã tem pago o cartão toda a fatura ou paga só o mínimo? Não, pago só o mínimo, então só vive apertada.
Ninguém tem essa entrevista, mas ela, aqui, irmão, olha aqui para eu pagar essa conta. Irmãos, por trás daquele atraso, tem um monte de descontrole. Então, a vontade de Deus não é simplesmente dar o dinheiro para pagar aquela conta. A vontade de Deus é que ela aprenda a viver com o que tem. E como é que uma nação vai resolver isso? Não vai. A palavra de Deus resolve. Contentai-vos com o que tendes. Então, se ele tem que andar, a vontade de Deus é que você ande dentro do seu orçamento. Mas aí não anda dentro do orçamento e está ansioso. Aí chega aí, irmãos, eu estou tão ansioso, ore por mim. Aí lá vai eu orar pela ansiedade. Mas eu não estou sabendo o motivo da ansiedade, que foi a desobediência à vontade de Deus, que é andar dentro do orçamento. Dentro da realidade. E você está percebendo? É por isso que muitos cristãos se tornam incoerentes aos olhos de pessoas que não são cristãos. O cristão lá fora, o não cristão, olha a maneira de um cristão viver e sabe que ele está vivendo errado, mas que ele carrega o nome de Jesus, só que ele está desrespeitando a vontade de Deus o tempo todo. Ele sabe qual é, ou é ignorante porque não procura saber. Então, a vontade de Deus está toda revelada nas Escrituras. É preciso ter entendimento para saber como você lida com essa vontade de Deus. Aí você pergunta assim, e eu não posso fazer meus planos, não? Pode, você pode fazer o plano que você quiser. Está escrito, Provérbio 16, verso 1. Vê só, Provérbio 16, 1. Ele vai colocar na tela. E eu queria que a igreja lesse. Texto conhecido, decorado, do homem. Então, olha lá. Vamos lá, 1, 2, 3 já? Preparações do coração, mas do Senhor. Na outra tradução diz, do homem são os planos do coração, mas ao Senhor pertence a resposta da boca, a resposta, a decisão. Você pode fazer planos? Pode. Você faz um plano e leva para Deus. Simples assim. Você faz um planejamento, fala, Senhor, eu quero no final do ano tirar minhas férias, Senhor. Eu tenho 2 lugares assim. Senhor, eu peço que o Senhor abra as portas para eu ir para algum lugar. Quando você está orando. Não se trata de que Deus vai decidir por você. Agora vem a chave. Deus não toma decisões por nós, irmãos. Eu conheço uma pessoa que pede para alguém da sua empresa, telefone aí, faz favor, que eu quero consultar uma profeta. Aí lá vai a profeta para tomar decisão. Uma pessoa que terceiriza decisões. Pessoa que chega para você e, em vez de decidir, ele quer que você diga a ele. Porque também, se der errado, a culpa é sua, né? Então você não faz isso. Nunca a gente decide por ninguém. A vontade de Deus está revelada e o plano você faz, mas Deus não decide, irmão. Você faz um plano. Ora a Deus. Para você tirar férias, tem que ter o quê? Tem que ter dinheiro. Para tirar férias, tem que ter o quê? Planejamento. Para você tirar férias, tem que ter o quê? Combinação marido e mulher. Para tirar férias, tem que ter o quê? Alguém para ficar em casa. Quer dizer, isso é plano, irmão. Mas nem sempre isso dá certo. Por que não dá certo? Deus não tem nada com a vontade de Deus. Será que Deus quer que eu vá para Cabo Sul? Irmão, não existe isso. A gente tem que parar de ser bobo e místico. A gente não pode entrar com esse negócio. Nós somos responsáveis pelas coisas que tem na mão. E as coisas que tem na nossa mão, nós já temos a vontade de Deus para a gente lidar com essas coisas. Com zelo, honestidade, equidade, integridade. Essas coisas a gente lida assim sempre. Vai lidar com alguém que é incrédulo, já tem na palavra de Deus como lidar com ele. Vai lidar com o marido, já tem na palavra de Deus como lidar. Para a gente não se tornar pessoas irracionais e nem místicas. O que nós somos é pessoas responsáveis. Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa parte. Deus já fez a parte dele. Deus já fez, já revelou e ele já está em nossa vida. Agora, Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Eu queria que a gente lesse esse texto. Eu vou ler, que é um pouco longo. Todo mundo conhece esse 29:11 lá do Preciso de Ti, né? A mulher falando lá. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Pensamentos, né? Planos. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Todo mundo conhece esse versículo de Jeremias 29:11. Como é que isso funciona? Deus tem os planos de andar com Ele na vida. Então eu submeto a governo de Deus a minha vida. Quer ver? Exemplo prático. Eu estou orando, eu e Fernanda, por uma viagem no ano que vem. Senhor, abre as portas, Senhor. Onde é que vai ser? Senhor, nós queremos viajar. Senhor, nós queremos viajar. Eu estou desenvolvendo com Deus uma relação, pedindo que Deus interfira. Não tem nada a ver com vontade de Deus ou não vontade de Deus. Estou falando, meu plano está orando. Eu estou criando uma relação, eu estou desejando que Deus entre na minha história e continue na minha história em todas as coisas. Então, como o Rafael colocou o nome de Daniel, está no coração dele, ele não orou. Bota o qual? Não, ele escolheu o nome de Daniel.
Então ele coloca o nome de Daniel, ele é que tem o compromisso de botar o nome de Daniel no filho. Fez assim por uma devoção a Deus. Então assim também, Senhor, abre as portas para eu viajar. E nós todo dia oramos para o Senhor abrir as portas para o ano que vem vai viajar. Por quê? Porque Deus tem planos de bênção para nós, conosco, governando a nossa vida. Então quando governa a nossa vida, aí você constrói sua casa, constrói a casa com a bênção. Você viaja com a presença dele na sua vida. Não é questão de perguntar a Deus se é vontade de Deus revelada, é viajar ou não. É fazer tudo com Deus. Chamar Deus para dentro do barco e fazer tudo com a presença de Deus. Então você interage como? Amizade com Deus. Você está travando uma relação com Deus. Para que a gente também esteja concreto e fazer as coisas de maneira saudável. Salmos 37, 23. Há um texto que fala isso também. Salmo 37 vai entrar uma palavrinha importante que a Bíblia consta. A palavra de Deus, ela traz, não sei se... Não, Salmo 37, verso 23. 23. Aí. Não sei se... Não tem como aumentar a letra, né? Mas se os irmãos puderem ler, eu vou agradecer. Vamos ler 1, 2, 3 já? Pronto, os passos do homem bom. Então são passos que são dados. Tem um caminho, tem a vontade e tem os passos. Os passos é que são confirmados pelo Senhor. Você vai tomar uma decisão. Então, preste atenção, não é vontade de Deus, é a confirmação do passo a ser dado. Isso significa o quê? Agora é a condução do Espírito para a tua vida. A vontade de Deus está na palavra. A vontade de Deus é que você seja guiado pelo Espírito. Então o passo do homem bom é confirmado. Então você aprende a dar passos certos. Os passos certos. Faça o que, Senhor? Na igreja funciona assim. Na minha vida financeira funciona assim. Na minha vida de relacionamento funciona assim. Eu quero saber que passo eu dou. Agora, de muitos passos, a gente forma o quê? Forma um caminho. A gente forma um caminho. Provérbios 20, verso 24. Provérbios 20, verso 24. Diz o texto bíblico, um texto muito importante para você, de novo, entender agora, não só a vontade de Deus, já falei, não só agora a responsabilidade, as decisões, mas os passos tomados. O texto diz de Provérbios 20, 24, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Os passos são dirigidos pelo Senhor. Então, não é descobrir vontade de Deus, nem é adivinhar que caminho eu estou seguindo. É qual é o passo que eu dou. Então você amanhã vai tomar uma decisão. O que você faz? Você ora a Deus para saber qual passo você vai tomar. Se ele não falar, e de forma específica, você fica parado. Porque a vontade de Deus, aí ó, a vontade de Deus é que você faça com ele todas as coisas. A vontade de Deus é que você seja guiado pelo Espírito Santo. Mas ele não disse se você pode ir para férias, isso é você que toma. Então o seu passo, você toma esse passo esperando condução do Espírito Santo, esperando condução de Deus, para que aquele passo seja tomado em sintonia com a sua serenidade, com a sua confiança, com a sua espera. Então está acontecendo algumas coisas importantes na vida daquele que dá o passo certo. Ele está tranquilo, ele já sabe que o objetivo de Deus é estar conosco, viver conosco a nossa vida, então ele vai aprender a dar o passo certo. Então ele está fazendo isso. É um homem prudente. Agora vamos voltar para concluir em João capítulo 11, verso 20. Ele vai colocar na tela 20, 21 e 22 de João 11. E eu queria falar aqui para fazer as conclusões. Marta encontra Jesus, e quando Marta encontra Jesus, no verso 21, ela diz para Jesus assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Preste atenção agora, uma coisa que eu vou falar para o seu coração. Todos nós, como Marta, tentamos controlar o tempo de Jesus agir. Tem alguma coisa acontecendo na nossa vida e que a gente quer que aconteça, e quer que alguém amadureça, que alguém responda, que alguém seja curado, que eu seja curado, que eu termine aquilo, que eu consiga aquilo outro. E parece, queridos, infelizmente parece que Jesus sempre está com um relógio diferente do nosso. Eu não sei se os irmãos têm essa experiência, mas eu não sei qual é a marca do relógio de Deus. Eu sei que não é igual ao meu. Não é mesmo.
Porque a gente dá apertar o... Não sei se acontece quando vocês estão agoniados assistindo um filme, que você fica apertando o controle remoto, depois de um tempo o botão chega a estar lá embaixo, assim, né? O botão que mais aperta, você fica apertando. Você está nervoso assistindo um filme, você aperta mais, né? Até o controle remoto da chave, que tá, né? Ela entra assim, da chave do carro. Acontece muito isso, de você... o controle do tempo de Deus, eu fico apertando assim, bora Deus, termina logo essa obra na minha vida, Você fica apertando o controle para Deus acelerar. Irmão, lamentavelmente dizer uma coisa, você e Marta, eu e Marta, somos iguaizinhos. Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso é hora de chegar. O senhor não sabe chegar na hora, não é? Irmão, como é? Eu vi que Jesus é bom demais, porque Jesus devia... Eu vou lhe queimar e lhe esquartejar, né? Mas Jesus não fala nada, tranquilo que tá. Ele vai ser cobrado porque chegou atrasado. É cada uma. Irmãos, nós cobramos o tempo todo, muitas vezes, melhor dizendo, nós cobramos porque Deus se atrasa. Parece que Deus vai falar com a gente, fica calado, fala na hora atrasada. É um negócio assim. Isso é típico do homem, do ser humano. A segunda coisa que ela demonstrou, ela falou assim, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu tinha te chamado, Jesus. O senhor não veio? O senhor deve ter esquecido de me atender. Eu não sei quantas pessoas aqui estão orando por uma causa há muito tempo. E essa causa até agora não foi respondida. Eu acredito que ninguém aqui seja o caso. Mas eu tenho. Orando. E tem uma hora que você fala assim, Senhor, o Senhor falou que responde as orações segundo a tua vontade. Eu estou orando segundo a tua vontade. O Senhor, eu acho que o Senhor está esquecendo de atender. A gente tem um certo quê de controlar esse elemento. Parece que Deus esqueceu da gente. Outra coisa, ele chega para Jesus, coloca aí o verso 22 ali. Ele chega para Jesus, ela chega para Jesus, mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Sabe o que ela falou para Jesus? Jesus, ora aí para meu filho, para meu irmão se ressuscitar. Ora aí para ele. Está ensinando a Deus. Senhor, resolve aí, Senhor, ora aí. Quantas vezes nós estamos, Senhor, muda esse homem. Senhor, eu não aguento mais essa situação. Senhor, me tire daqui. Senhor, e a gente começa a orar, em vez de estar orando segundo a vontade de Deus que está na palavra, a gente está igualzinho a Marta. A gente está querendo que Deus haja no nosso tempo. A gente está querendo dizer que Deus parece que esqueceu. E ainda está mandando Deus fazer as coisas. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Irmão, a obra que Deus está fazendo é em nós. E Ele ainda dá uma outra ordem. O Senhor ore, quer dizer, execute o milagre. Porque tudo que nós queremos, irmãos, sinceramente, é que Deus realize a nossa vontade. Que negócio estranho. Não, eu quero realizar a vontade de Deus. Ah, é? É isso mesmo que você quer? Então pare e diga assim, Senhor, analise bem. As coisas que estão fora de um determinado controle e que você está em paz com elas estarem fora do controle. Quais são essas coisas? Quer ver um outro exemplo? Saúde. Entra um problema de saúde, aí a pessoa já entra quase em pânico. Na hora ela identifica que ou tem um pecado, ou tem um erro, ou sai desesperada para o hospital, alguma coisa fora da fé. Porque na fé, você fala assim, aconteceu uma notícia de saúde. Pode acontecer uma notícia de uma determinada doença, e aquela notícia é só notícia. E ser uma notícia em que vai te levar a um tratamento, que isso vai te levar a uma transformação. O que Deus está preocupado? Em salvar o corpo ou salvar a alma? Salvar a alma. Deus quer salvar cada um de nós como pessoas. O corpo nosso vai decompor, ele vai deteriorar de qualquer jeito. Mas aí na hora que Deus chega na nossa vida, aí o que acontece com a pessoa? A pessoa tem aquilo e aí fala assim, Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, Senhor, se eu devia ter feito isso, agora o Senhor vai fazer assim, o Senhor ora. Irmãos, eu queria trazer essa palavra para a igreja, dizer, queridos, Deus não pode ser controlado, aplacado, não pode ser manipulado, não pode acontecer nenhuma ação nossa para que Deus faça a nossa vontade. Não existe nenhuma alternativa que isso aconteça. Ao contrário disso, a vontade de Deus já está revelada. Ele é o Senhor e ressuscitou a Jesus Cristo para Jesus ser o Senhor de nossa vida. Para que a vontade que já está revelada na palavra,
que não é nem carro, nem isso, nem aquilo outro. A vontade de Deus é simplesmente a nossa alegria, a nossa santidade, a nossa dependência dele, a nosso ouvir o Espírito Santo, andar com ele, viver com ele, seguir e retornar para a casa de onde a gente nunca deveria ter saído. A presença de Deus todo o tempo. Mas a vontade de Deus é essa, a gente está fazendo um caminho espiritual. Tudo que não é espiritual é um objeto para criar uma lição para mim, uma lição para você. Ah, eu bati o carro. Irmão, conserta. Ah, eu arranhei a perna. Conserta a perna. Tudo tem jeito. Só não tem jeito se o pecado entrar e você não se arrepender. Aí não tem jeito. Porque alguma coisa precisa acontecer em natureza espiritual. E é esta parte que Deus quer produzir dentro de nós. Aquilo que Deus quer produzir com as coisas e com as circunstâncias. Por isso que, em nome de Jesus, Salmo 40, 1 e 2, a gente termina lendo esse texto. Salmo 40, 1 e 2. Salmo 40, 1 e 2. Diz o texto muito conhecido, Salmo 40. A gente pode ler juntos. Salmo 40, 1 e 2, para concluir. Diz assim, vamos ler juntos? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu. Começou com a espera, né? Verso 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Bom, o que Deus deseja esta noite é que você dê um passo com firmeza. Qual é o seu passo? O passo que você tem que dar. Qual é o passo? O passo que Deus acabou de falar com você. Pedir perdão, perdoar, voltar, reconsagrar a vida, entregar a sua vida ao Senhor. Tem que dar um passo. A vontade de Deus já está dita a você há muito tempo. Isso não é novidade. Se você vai tomar um passo hoje de fé, amém. Se vai tomar um passo de obediência, amém. Mas este passo Deus não toma. Quem toma somos nós. Não adianta a gente orar, não adianta a gente pedir, Jesus faz isso, o Senhor pode fazer assim. Você vai passar 30 anos orando e as coisas não vão acontecer. Por quê? Porque você não consegue, ao orar, mudar o que Deus quer. A gente consegue, ao orar, entender que nós já deveríamos ter mudado há muito tempo. A oração não muda Deus, a oração muda a gente. E esta noite, querido, esta noite, certamente, passos precisam ser dados, como nós lemos. Firmou os meus passos, para que amanhã, de manhã, esta noite, as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus. Amém? Queria que você ficasse de pé nesse momento. E nós vamos orar nesse momento. Talvez algumas pessoas que vão dar passos específicos, passos dentro do coração. E eu vou abrir um parênteses aqui agora, na hora da ofertória, eu esqueci de orar aqui pela chave, no último momento eu vou orar também, a chave do carro de Ney. Ney está com um carro novo, um carrão bonitão aí hoje aí fora, e Deus abriu as portas. Interessante que eu posso usar isso nessa hora, porque quando ele me perguntou se eu que deveria fazer, e eu estava ajudando ele a tomar o passo certo. Eu me lembro que uma das coisas que eu falei com ele é assim, como é que está a sua esposa, você e sua esposa com relação a essa compra? Aí ele falou assim, ela aprova. Vocês estão em unidade com isso aí? Estamos em unidade. Aconteceu isso, isso, isso. Eu falei, então dê o seu passo. E aí ele decidiu matematicamente, entendeu que deveria e deu o passo. E Deus está aqui abençoando a vida dele com este carro tão útil lá para Miguel Camon. Ele comprou com utilidade de Miguel Camon. Mas essa noite eu queria chamar você para dar um passo firme. Se você precisa dar um passo firme e você sabe qual é este passo, a vontade de Deus já foi lhe falada para você. A vontade de Deus é o seu coração, é a sua santidade, é o seu quebrantamento, é a sua posição de discípulo, é a sua entrega a Deus. A vontade de Deus é a submissão a Deus. A vontade de Deus é o senhorio de Cristo na sua vida. Essa é a vontade de Deus. Mas você precisa dar um passo em relação a isso. Sim, ele firma o seu passo para que você possa construir um caminho com o Senhor, porque Ele mesmo é o caminho. Eu queria esta noite, aqueles que vão dar um passo que Deus falou durante a pregação, durante a palavra, Deus falou para você qual é o passo que você está dando. Este passo é dentro de você. É dentro de você. Portanto, se você quer dar esse passo como símbolo, você vem aqui à frente,
Fica à vontade, você vem aqui, você está dando um passo que você sabe que passo é este. Pode ser o passo mais importante da sua vida. O Senhor firma o seu passo hoje. Pode ser o passo mais importante, mas você não deixe de fazer isso. E se você quer entregar a sua vida ao Senhor, que você já sabe que a vontade de Deus é que Ele governe a sua vida e transforme a sua vida num canal de bênção, dê esse passo também. Se você quer voltar hoje para o caminho do Senhor, dê este passo hoje, que Ele firma o seu passo. Se você acha que não tem força, eu quero dizer que a força pertence a Ele mesmo. Ele vai te dar força para você continuar a construir um caminho. Então eu vou começar a orar agora, e se você deseja tomar uma decisão, seja ela qual for, de natureza pessoal, familiar, espiritual, você vai dar este passo seu. Qual é? Eu não sei. Você não precisa nem falar para mim, mas você tem que dar esse passo se Deus falar assim com você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos esta noite aqui, querendo em primeiro lugar nos submeter à tua vontade.